A sua infância foi dividida entre o Morro do Cantagallo e o Leblon. Sim, eu brinco com a minha mãe que hoje eu não sei sambar, assim, não sou boa, sabe, de samba, por causa dessa história do Leblon, porque se eu tivesse ficado no Cantagallo, Cantagallo eu seria uma exímia sambista. Sim. A massa, ela fica crocante, com a carne seca. E aí depois encontra esse molho que parece um molho de muqueca. Uma delícia. E o Brasil é muito maior do que isso, sabe? Esse Brasil é muito maior, é muita potência, sabe? É muito talento. Ai, o Brasil não merece isso. Olá, bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos ao meu botequim. Quer me ver feliz? É só me dar 3 coisas. Comida de botequim, um bom papo e música. E eu juntei as 3 coisas nesse programa. Antes, aquele velho e bom lembrete, não deixe de acompanhar este e mais programas de Nossa no YouTube, no Facebook e, claro, aqui no canal UOL. E segue a gente lá no Instagram, @nossa_UOL. Hoje eu vou conversar com uma dupla fantástica, 2 mulheres espetaculares, Zezé Mota e Juliana Alves. Mas antes eu vou preparar a cestinha de alçá do Dida Bar, que fica lá na Praça da Bandeira. Esse petisco é feito com arroz de alçá, que era o prato favorito de Jorge Amado e foi trazido para o Brasil pelo povo africano que habitava o norte da Nigéria. O Dida Bar é um bar que serve comida africana, é da chefe Dida Nascimento. E essa cestinha de alçá foi criada para o Comida de Boteco de 2017 e já foi pedida e aplaudida por ninguém menos que a ativista Angela Davis, quando ela esteve aqui no Brasil em janeiro de 2020. Vamos aos ingredientes? Arroz, carne seca, desfiada, um ovo, farinha de trigo, cebola e alho para refogar, leite e farinha de rosca para empanar. E para o molho de camarão, nós vamos usar esse camarão que já está aqui na panela. Eu vou refogar o alho e a cebola. Bom, aqui já tem a cebola, agora eu vou jogar o alho. Tanta falta você faz em meu viver, porque um jeito haverá de ter de não sofrer. Um jeito de não ficar sempre a chorar. Se o fim justifica o meio, você pode perdoar. Dá uma refogadinha antes de colocar a carne seca, tá? Um jeito de não ficar sempre a chorar. Se o fim justifica o meio, você pode perdoar. Saudade. Agora a carne seca. Naveguei na corrente da recordação, numa louca vontade de recomeçar. Remendar nossa colcha de algodão e aquecer nosso amor pra me curar do frio da solidão. Um jeito haverá de ter de não sofrer. Agora eu vou acrescentar o arroz que já está cozido, tá, gente? Um jeito haverá de ter. Agora eu vou misturar o arroz com a carne seca. Ficar bem homogênea aqui a mistura. Joguei o arroz. Então, para eu colocar o ovo, eu vou dar uma desligada no fogo. Para o ovo não cozinhar muito rápido, tá bom? Esse ovo aqui é para dar uma liga entre o arroz e a carne seca. Então, a gente joga o ovo e rapidamente já mexe, tá? Que é para não dar essa oportunidade dele cozinhar aqui dentro. Ó. Mexi. Pronto, agora que eu já misturei o ovo,
eu vou acender o fogo de novo, tá? Agora eu vou acrescentar, aproveitar esse ovo aqui fresquinho, eu vou acrescentar a farinha de trigo. Misturar bem a farinha no arroz. Bom, a massa ficou pronta e eu botei ela para esfriar. Eu já tenho uma massa pronta aqui, ó. E ela fria é melhor para trabalhar, né? Para fazer as cestinhas, tá? O recheio, ele ficou reduzindo mais ou menos de 10 a 20 minutos. É o camarão com leite de coco, dendê e um pouquinho de coentro. A dica da Dida era para deixar reduzindo de 10 a 20 minutos. Agora eu vou ligar um pouquinho aqui no fogo baixo para dar uma esquentadinha. Enquanto isso, eu vou moldar as cestinhas. Vamos passear na praça enquanto o lobo não vem. Enquanto sou de ninguém. Enquanto quero te ter. Vamos passear na praça enquanto sou de você. Enquanto quero sofrer. Curtindo desta donzela, donzela. Hoje o tempo está mais firme, abre mais meu apetite, cura seca minha bronquite, algumas folhas de hortelã. Vamos circular a praça, prenda bem este cansaço. Ainda vou passar no Estácio, o Estácio pode me querer. Vamos passear na praça enquanto o lobo não vem. Enquanto sou de ninguém. Vou esquentar o óleo. Enquanto o óleo esquenta, eu vou empanando as cestinhas para fritar. Agora, outra dica da Dida é para passar a cestinha no leite de uma maneira bem rápida para não desmanchar, né? Aí aqui tirar o excesso de farinha. Aqui é um processo muito delicado, né? Porque essa cestinha ela não pode quebrar. Então, para isso, tem que perceber na hora de botar os ovos na massa, ver se a massa realmente está com liga, sabe? Para ela poder ficar durinha na hora de empanar. Uma outra dica da Dida é, depois que empanar, dar uma congeladinha, porque aí ele vai ficar mais durinho para a hora de fritar. Então, na hora de colocar aqui, a gente vai colocar assim, ó. Vai colocar ela virada, que é para esse óleo que está aqui dentro sair. Aqui. Tirar um pouquinho do excesso, mas na hora de colocar aqui, deixar viradinho. Agora a mesma coisa aqui. Aqui virou. Bom, agora eu vou colocar o recheio nas cestinhas. A cestinha já ficou viradinha para baixo para escorrer o óleo que possa ter acumulado aqui. E aí vamos rechear. Coloquei aqui. E aí, para decorar, olha só,
camarãozinho. Olha só que maravilha. Bom, eu vou dar uma mordidinha aqui para provar. A massa, ela fica crocante, com a carne seca. E aí depois encontra esse molho que parece um molho de muqueca. Uma delícia. Minha gente, vocês sabem que não dá para degustar uma delícia dessas sem um bom drink, né? E comida de boteco tem tudo a ver com caipirosca Smirnoff, que é o jeito brazuca de beber vodka. Por isso eu vou ensinar vocês a fazerem uma caipirosca de limão com caju. Vamos lá? Você vai precisar de 50 ml de Smirnoff ou 5 tampinhas, que fica mais fácil de medir, 2 fatias de limão, um caju cortado, 2 colheres de sobremesa de açúcar e gelo. E para fazer é facílimo. Vou começar aqui com o limão. E aí uma dica, gente, é tirar isso aqui, ó, do meio do limão, que é o que amarga esse bagacinho aqui do meio, ó. Agora são 2 fatias. O caju eu vou botar inteiro. 2 colheres de açúcar. Agora é macerar bem as frutas com açúcar. O gelo. Então agora 5 tampinhas de Smirnoff, que é mais ou menos 50 ml. Pronto. Alguns dosadores já vêm com a marcação, tá? De ml. Aqui eu botei 5 tampinhas, que vai equivaler a 50 ml. Joguei aqui. Agora, dá aquela malhadinha. Lá vem Portela. Olha que coisa maravilhosa, gente. Gente, essa dupla é incrível, porque o sabor do caju, ele vai fazer um contraste delicioso com a carne seca. Vocês vão ver. Quer aprender mais sobre o jeito brazuca de beber vodka? Então escaneie o QR Code com seu celular ou acesse o link que aparece na sua tela. Smirnoff Caipirosca, o jeito brazuca de beber vodka, mas beba com moderação. Eu tô aqui com 2 mulheres maravilhosas que eu admiro. E eu tô um pouco nervosa, sim, porque são 3 gerações. São 3 gerações que conversam entre si. Isso é muito importante. E eu queria, de cara, agradecer a vocês. Eu vou tentar não segurar um pouco aqui a minha onda. Tenho profunda admiração por vocês 2, cada uma no seu ofício. E preparei de verdade, tá? Preparei pois esse. Isso aqui é uma cestinha de alçá lá do Dida Bar, que é um bar que trabalha somente com comida africana, ali na Praça da Bandeira, o Bar da Dida. Maravilhosa. Olha que E aí é o seguinte, deixa eu explicar, essa cestinha, ela é um arroz feito com carne seca, farinha, aí a gente faz uma massa, né, bem firme, porque tem arroz. Aqui dentro tem um creme de camarão com óleo de coco e um pouquinho de dendê, o camarão que está decorando. E eu que fiz. Que chique. Nossa, isso é tão faz bonito, toda dá a até pena de diferença. comer. Não Pois é? é. Podia deixar Agora, decorando, mas também o cheirinho tá... se por acaso, Amanda. a gente não precisa... se por acaso eu estou colocando isso aqui, porque eu acho que esse cremezinho, quando a gente morde, ó... Ele cai um pouco, mas é muito gostoso. Bom? Lembrança da Bahia. Não é? O dendezinho, né?
Muito bom. Eu fui pesquisar sobre você para ler, para ter alguma coisa, alguma informação de vida. E aí eu li que a sua infância foi dividida entre o Morro do Cantagalo e o Leblon. Sim. E eu queria que você explicasse o que isso acontece na cabeça de uma criança que um fim de semana ela está no Morro do Cantagalo e durante a semana ela está morando no Leblon. Era natural para você isso? Meus pais moravam no Morro do Cantagalo. Só que minha mãe ela chamava de modista, que hoje é estilista. Olha, E ela era especializada realmente, ela fez o melhor curso que tinha, que era o curso Singer. curso Singer. Mas como ela morava no Morro do Cantagalo, ela tinha que ir na casa das clientes. Então ela passava o dia inteiro fora, costurando na casa das clientes. Sim. Meu pai também tinha que trabalhar, ele era músico, final de semana ele tocava nos clubes à noite. Mas durante a semana, ele era motorista de um ônibus escolar. Então, meu avô estava em Campos com meus avós e eu não podia ficar sozinha, piquititita, com 3 anos de idade, sozinha, numa casa o dia inteiro, né? Então, o que acontece? Eu ficava de segunda a sexta na casa de uns tios, cujo tio era porteiro, era Leblon, porque ele era porteiro do prédio. E aí eu passava de segunda a sexta lá, e aí fim de semana minha mãe me pegava, sexta-feira de noite, depois do trabalho, e eu passava o sábado e domingo no Morro do Cantagalo. Olha só. E eu brinco com a minha mãezinha, que Deus a tenha, partiu ano passado, eu brinco com a minha mãe que hoje eu não sei sambar, assim, não sou boa, sabe, de samba, por causa dessa história do Leblon, porque se eu tivesse ficado no Cantagalo, Sim. Cantagalo eu seria uma exímia sambista. Sim. E hoje em dia, principalmente nos últimos dias, assim, eu tenho visto muita gente incomodada com o sucesso de pessoas negras. Eu quero voltar lá para Zezé Mota, anos 70, anos 80. O que eu estou perguntando é o seguinte, o incômodo que não devia ser para essas pessoas, menos esclarecidas do que agora, ver uma mulher negra linda, corpo escultural, talentosa e protagonista. Não tinha rede social naquela época, mas você verdade. sentia algum olhar atravessado? Não só sentia, como ouvia algumas coisinhas bem desconfortáveis. Assim que eu passei no teste para fazer a Chica da Silva, que o Cacá testou várias atrizes, cantoras, bailarinas, assim que eu passei no teste, a primeira nota que eu li foi a atriz que passou no teste para protagonizar a Chica da Silva é feia, porém exuberante. Nossa. E você nunca se deixou abalar por isso, Zezé? Ah, não. E quando eu vi que eu não tinha um discurso articulado, quando eu não tinha certeza se eu estava emocionalmente preparada para esse tipo de comentário e tal, eu procurei o curso da Lélia Gonzalez e aquilo me deu muita, sabe, trabalhou muito a minha autoestima. E que lindo, foi porque a muito Angela Davis fala, vocês ficam falando de Angela Davis, vocês têm Lélia Gonzalez, né? Pois é. Eu vi ela falando isso uma Eu vez. tive o quando ela privilégio veio de ter ao Brasil. sido aluna da Lélia Gonzalez, de Cultura Negra, depois viramos amigas e irmãs. Aproveitando o gancho, você fez um filme que estreou em junho, Sim, o Correndo Atrás. O Correndo Atrás, exatamente. E esse filme tem uma equipe, que a maioria da equipe é negra. A gente fala que estamos construindo o cinema negro, né? Porque o cinema, no Brasil, ele sempre foi uma potência, mas a gente não tinha o protagonismo negro de uma maneira mais quantitativa e na estrutura, né? Então, assim, a gente tem um autor negro, que é o Hélio de la Penha, a gente tem uma direção negra do Jefferson D, que tem um olhar de desconstrução mesmo da estrutura, assim. É maravilhoso ver o trabalho dele.
E ele realmente tem o Cris Conceição, que é o diretor de fotografia, e tem toda a direção musical, que é do Benegão. Então, assim, a equipe é muito preta, o elenco preto, e trazendo uma estética, um humor também que não é caricato, que é verdadeiro. Você acabou de gravar, regravar A Mão da Limpeza, do Gil. Sim, sim. Eu pensei que a gente não precisasse mais cantar essa música. Que a gente ia chegar num momento que falar, não, vamos avançar, porque sempre me incomoda, sempre me incomodou isso. Por exemplo, uma novela tem um casal, ou um casal todo preto, que é difícil às vezes, porque quando é casal todo preto, o casal é sempre pobre. Não lembro de uma novela que tem um casal bem-sucedido, os dois, a não ser Thaís e Lázaro, mas assim, Acontece, né? mas fica na periferia ali da história. Sim. É. E aí tem um casal intrarracial. A novela vai falar de racismo. Então, assim, vamos entrevistar uma pessoa negra. Não, vamos falar do racismo. E o mais engraçado é que essa vontade, essa pressa de falar de racismo, da branquitude, parece que é uma coisa que está sendo resolvida, né? Porque se toda hora a gente está falando disso... Pois é, já era né? para resolvendo. Já era um Eu negócio fiz que uma passou. novela, A Próxima Vítima, que tinha uma família negra, né? Eu era casada com Eu Pitanga. lembro bem, Sim. foi Tinha o muito Nelson emblemático. Nascimento, que era meu filho, a Camila, eu tinha 3 filhos. Nossa, deu E a vontade gente de estava super feliz porque não se falava em racismo. A coisa fluía como se não tivesse uma família negra. Sim. Era tratado com naturalidade. Mas aí teve lá no meio da história, começaram tanto a cobrar isso do autor, que ele acabou tendo que falar. tendo que tocar no assunto, porque aí a personagem da Camila Pitanga arranjava um namorado branco e aí não teve jeito. Aí teve que se falar, não tem jeito. E estou confirmando o que você falou. Não é? É. Nesse processo de tentativa de ser antirracista, por conta de toda a pressão, né? E a internet foi crucial nesse sentido. Sim. Porque a internet denuncia, viraliza e a vida da pessoa vira um inferno se ela não resolve aquele BO, Sim. né? E aí ninguém quer ser aquela pessoa que vai ser denunciada na internet. Então, tem uma tentativa de ser antirracista que também é meio atrapalhada, porque a mudança não é verdadeira, assim. Ela é para, né, se livrar da culpa, da punição, ou sei lá o quê, do cancelamento, né? E às vezes a gente se depara com cara, mas isso aqui não condiz com a realidade, entendeu? Então a gente está tendo uma coisa que é muito boa, que a gente está tendo um diálogo maior com os criadores, diretores, um diálogo maior, porque eles perceberam que não dá para seguir sem a gente. Não dá para seguir falando da gente sem a gente, né? Eu acho que o avanço que a gente teve foi que esse assunto deixou de ser tabu, né? Sim. Você falou que fez aula com a Lélia, eu fiz umas aulas com a Djamila também sobre feminismo negro, uma grande mestra, assim, maravilhosa, e a gente discutiu muito sobre esse assunto, assim, não dá para negar. Hoje, eu tenho personagens que eu não faço, porque é uma negra de pele retinta que tem que fazer. E é difícil, porque a gente sabe que as oportunidades para a gente são restritas, mas é necessário ter esse entendimento e entender essa engrenagem, sim. A gente tem que defender os interesses das mulheres negras na coletividade, sabe? Eu cresci sendo chamada de feia em vários lugares, principalmente no lugar mais próximo, que é o colégio. Então, no colégio, eu era feia no colégio, eu era feia no baile da matinê, em todos os lugares eu era feia. E não é que eu acreditei nisso. Isso, para mim, eu não precisava nem acreditar. Isso, para mim, era o fato. Vocês tiveram isso? Alguma dúvida da aparência de vocês? Com certeza. Com certeza. Olha, meu Deus, na minha adolescência, eu passei até por um processo de querer embranquecer, porque diziam que meu cabelo era ruim, Sim. que minha bunda era grande, que meu nariz era chato. Então, eu pensei em operar o nariz, eu usava peruca Chanel, que era moda, então eu alisava meu cabelo, aí ele não ficava do jeito que eu queria, eu usava uma peruca Chanel,
cheguei a ponto de pesquisar se havia alguma possibilidade de uma cirurgia para diminuir o bumbum. Olha a loucura. Meu Deus, Quer dizer, e hoje em dia as pessoas... olha que loucura. E eu mesmo, sendo de uma família de pessoas muito conscientes, a minha família toda por parte de pais são pessoas negras de pele bem escura, bem retinta, pessoas muito alegres, descontraídas, eu vivia na minha vida escolar e com os amigos vários ataques assim à minha autoestima. E nos ambientes que eu frequentava, eu vivia isso. Então, eu me achava realmente feia. E eu acho que o que me segurava um pouco era que na infância, o meu pai era do MNU, né, do Movimento Negro. Então, assim, até lembro da Zezé, que a Zezé tinha o Cidan, né? A Zezé organizou, assim, também. A Zezé... Um cadastro de atores negros. Então, assim, são esses movimentos que fortaleceram um pouco a nossa consciência da nossa importância, da nossa relevância no nosso país, sabe? Sabe como é que eu dei a virada? Eu estava nos Estados Unidos fazendo Arena Conta Zumbi, com Augusto Boal, né? Teatro de Arena, do Augusto Boal, né? De vanguarda. Sim. Se acredita? Com a peruca Chanel. Sendo que em vários momentos tinha o zumbi oficial, que era o Lima Duarte. Mas durante as cenas, volta e meia algum personagem botava o punho assim e se denominava, fazia um discurso como zumbi. Você já imaginou zumbi de peruca Chanel? Deboche, gente. Quando eu cheguei no Falta de respeito. Quando eu cheguei no Harlem fazendo zumbi, Arena contra Zumbi, de peruca Chanel, os caras... Nós fizemos uma sessão para o pessoal do Harlem, né, do movimento negro e tal, do Black is Beautiful e tal, chamaram o Boal e falou assim, o que essa mulher alienada está fazendo no seu elenco? E você que fica de alienada, né? No seu elenco. Eu fiquei tão sem graça que eu cheguei no hotel, depois do espetáculo, tirei a peruca, me enfiei embaixo do chuveiro, meu cabelo fez tonhonhonhonhonhonhonhon. Eu tenho foto disso, eu tenho foto. Eu quero ver, legal. eu quero ver isso. Eu tenho foto fazendo a mesma peça, já com Black Power, sem a peruca Zezé, eu Chanel. quero muito ver E isso. são tantas camadas de racismo que a gente vai eliminando, né, e Exato, resolvendo, e sempre que elimina uma, a gente se depara com outras, assim. A gente está caminhando, Zezé, mas assim, vocês são... Tereza salvou a nossa vida, né, há um ano atrás, quando a gente estava se vendo naquele clausura, e assim, uma força da natureza, uma potência, uma voz que te tira de um lugar, te leva para outro, assim, de encantamento mesmo e de fortalecimento da nossa raiz, da nossa cultura. Com certeza. Ter uma mulher negra com tanta relevância no samba sempre foi muito inspirador para mim. E eu costumo dizer que eu estar como rainha de bateria quando estive era um ato de resistência, sabe? E você sempre foi uma luz, assim. Nós somos donas desse negócio aqui. Eles só não sabem, mas nós somos donas disso. Vamos fazer uma música para cantar as três? A gente podia cantar uma música do Luiz Melodia. Então eu vou amar. Essa música eu gosto muito. Ela é uma das músicas que eu escolho, assim, às vezes, para ouvir, para cantar em casa. Assim, no chuveiro. Sim. Vamos? Sim. Qual é? Tereza. Qual? A Voz do Morro. Maravilha. Salve o samba, queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo de um país. Salve o samba, queremos samba. Essa melodia para um Brasil feliz. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor, te mete. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba. Sou natural aqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros. Para milhões de corações brasileiros.
Ai, que Meus delícia! amores. Qual?